Você já se sentiu traído, injustiçado ou sem esperança? José passou por tudo isso, vendido como escravo pelos próprios irmãos e jogado na prisão injustamente. Mas, mesmo nas piores circunstâncias, ele nunca perdeu a fé no propósito de Deus. Nesta história, você vai descobrir como a perseverança e o perdão de José o levaram do fundo de uma prisão ao topo do poder, como governador do Egito. Se você está enfrentando dificuldades e busca entender o plano de Deus para a sua vida, esta história vai renovar sua esperança e fé. José era o filho mais querido de Jacó, também conhecido como Israel. Jacó tinha 12 filhos, mas José ocupava um lugar especial em seu coração. Ele era o primeiro filho de Raquel, a esposa amada de Jacó, que por muitos anos não pôde ter filhos. Talvez por isso, ou porque José nasceu quando Jacó já era mais velho, ele tinha um carinho diferente por esse filho. Para demonstrar o quanto o amava, Jacó fez para José uma túnica especial, cheia de cores vibrantes e tecidos de alta qualidade. Essa túnica não era apenas uma peça de roupa, era um símbolo de favoritismo e de honra. Enquanto os irmãos de José usavam roupas simples de trabalho, ele andava com aquela túnica colorida, que chamava atenção por onde passava. Os irmãos de José começaram a sentir ciúmes. Eles viam como o pai o tratava, como se José fosse mais importante do que eles. E, como é comum quando o ciúme se instala, ele começou a se transformar em algo mais sombrio, ressentimento e ódio. Mesmo sem perceber, José parecia não ajudar a situação. Ele era jovem, tinha apenas 17 anos, e ainda não entendia completamente como suas palavras e ações poderiam afetar os outros. Ele compartilhava abertamente tudo o que pensava e sonhava, e isso incluía 2 sonhos proféticos que o fizeram parecer ainda mais arrogante aos olhos de seus irmãos. Uma noite, José teve um sonho que o perturbou e ao mesmo tempo o encheu de curiosidade. No dia seguinte, mal podia esperar para contar aos irmãos o que havia sonhado. Eles estavam todos reunidos, e José, com entusiasmo, começou a narrar. Estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou em pé, e os de vocês se curvaram ao redor dele. Os irmãos de José ouviram em silêncio, mas por dentro, a indignação fervia. Para eles, aquele sonho era mais uma prova da arrogância de José. Como ele podia sugerir que um dia se tornaria maior do que eles? O mais jovem se colocar acima dos mais velhos era uma afronta naquela cultura. Os irmãos, já ressentidos pelo favoritismo de Jacó, sentiram o ciúme crescer ainda mais. Mas não parou por aí. Pouco tempo depois, José teve outro sonho. Desta vez, ele viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. O significado era claro. O sol representava seu pai, a lua sua mãe, e as estrelas seus irmãos. José, sem perceber o quão provocador isso parecia, compartilhou o sonho novamente com seus irmãos e também com seu pai. Que sonho é esse que você teve? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Perguntou Jacó, tentando trazer José de volta à realidade. Mas, no fundo, Jacó guardou aquelas palavras no coração. Ele sabia que José tinha algo especial, algo que Deus estava mostrando. Enquanto isso, os irmãos de José não conseguiam mais conter o ódio. Para eles, José não era apenas o favorito do pai, mas alguém que se via como superior a todos. Cada sonho era um lembrete doloroso de que José se via como o líder deles, alguém diante de quem eles se curvariam. Aquela túnica colorida, os sonhos grandiosos, e a atitude confiante de José se tornaram insuportáveis. Algo precisava ser feito para parar José e apagar de vez aqueles sonhos que tanto os atormentavam. José ainda não sabia, mas seus sonhos eram um vislumbre do plano divino. Um plano que o levaria por caminhos que ele jamais imaginaria, onde sua fé seria testada, mas onde ele veria os propósitos de Deus se cumprirem de uma maneira extraordinária. Mas antes de ver a realização desses sonhos, José enfrentaria o que parecia ser o fim de todas as suas esperanças. O ressentimento dos irmãos de José havia se transformado em ódio. Para eles, José não era mais um irmão, mas um obstáculo, um problema que precisava ser resolvido. E a oportunidade para isso surgiu quando Jacó enviou José para verificar como estavam seus irmãos, que pastoreavam os rebanhos longe de casa. José, sempre obediente ao pai, partiu sem suspeitar de nada. Ele os encontrou em Dotã, uma região isolada, longe dos olhos vigilantes de Jacó. Quando os irmãos o viram se aproximando, aquela túnica colorida balançando ao vento, seus corações endureceram ainda mais. Lá vem o sonhador, disseram entre si. Para eles,
Esse era o momento perfeito para acabar de vez com os sonhos de José. O plano era sinistro: matar José e jogar seu corpo em um poço vazio. Depois, diriam ao pai que uma fera selvagem o havia devorado. Assim, acabariam com seus sonhos de grandeza para sempre. Mas, mesmo em meio à maldade, houve uma pequena hesitação. Rubem, o mais velho dos irmãos, não queria ver o sangue do irmão derramado. Ele sugeriu que simplesmente o jogassem no poço, sem tocar nele, com a intenção de depois resgatá-lo em segredo e devolvê-lo ao pai. Os irmãos concordaram. Quando José chegou, sem suspeitar de nada, foi agarrado à força. Suas palavras de surpresa e medo não foram suficientes para amolecer o coração endurecido de seus irmãos. Eles arrancaram sua túnica colorida, o símbolo do favoritismo de Jacó, e o jogaram no poço. O poço estava vazio, sem água, mas para José, aquilo era um buraco sem saída, um lugar de desespero. Enquanto José gritava por ajuda, seus irmãos se sentaram para comer. Eles se sentiam aliviados, achando que haviam resolvido o problema de uma vez por todas. Mas o destino tinha outros planos. De repente, viram ao longe uma caravana de mercadores ismaelitas que vinha do deserto em direção ao Egito. Judá, um dos irmãos, teve uma ideia diferente. O que ganharemos se matarmos nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Afinal, ele é nosso irmão, nossa própria carne e sangue. Os outros irmãos concordaram. Eles puxaram José do poço, mas agora o destino dele era outro. Em vez de ser morto, ele foi vendido como escravo por 20 peças de prata. 20 peças que, naquele momento, pareciam um preço justo para se livrarem de quem tanto odiavam. Os mercadores o levaram para o Egito, uma terra desconhecida e distante, onde José seria vendido como um simples objeto. Após venderem José como escravo, os irmãos precisavam criar uma história convincente para justificar sua ausência. Sabiam que o coração de seu pai, Jacó, estava profundamente ligado a José, e que qualquer explicação sobre o desaparecimento de seu filho favorito teria que ser muito convincente. Eles não poderiam simplesmente dizer que José havia desaparecido, precisavam de uma prova que confirmasse uma tragédia irreversível. Então, decidiram usar o símbolo que mais representava o carinho de Jacó por José, a túnica de muitas cores. Aquela túnica, que havia sido um presente especial de Jacó para José, agora seria usada para enganar o próprio pai. Eles mataram um cabrito e mergulharam a túnica no sangue do animal, fazendo parecer que José havia sido atacado por uma fera selvagem. A ironia era cruel. O mesmo presente que simbolizava o amor de Jacó agora seria o veículo da dor mais profunda que ele já sentiria. Com a túnica manchada de sangue nas mãos, os irmãos voltaram para casa. Quando chegaram, fingiram surpresa e preocupação. Mostraram a túnica a Jacó e disseram: "Achamos isso. Veja se não é a túnica de seu filho." Não era apenas uma pergunta, era uma sentença. Jacó reconheceu imediatamente a peça de roupa que ele mesmo havia dado a José com tanto amor. Ao ver a túnica ensanguentada, Jacó sentiu seu coração parar. Ele não precisou ouvir mais nada. A visão daquela túnica manchada de sangue contou-lhe toda a história que seus filhos queriam que ele acreditasse. Uma fera selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Jacó gritou, tomado pelo desespero e pela tristeza. O homem que havia lutado com Deus, que havia sido abençoado com 12 filhos, agora estava destruído por dentro. A dor era insuportável. Jacó rasgou suas roupas em sinal de luto, uma prática comum na cultura da época para expressar a profundidade da dor. Ele se vestiu com um pano de saco, um tecido áspero e desconfortável, usado em momentos de grande sofrimento. Por dias, ele se recusou a ser consolado, nem mesmo por seus outros filhos. Para ele, José estava morto, e com ele, uma parte de sua própria alma também havia morrido. Jacó disse: "Descerei chorando até a sepultura por causa do meu filho." A perda de José o consumiu de tal forma que parecia que sua própria vida havia perdido o sentido. Enquanto Jacó chorava a suposta morte de José, o jovem, agora vendido como escravo, era levado para uma terra distante, o Egito. Imagine o choque e o desespero de José ao se ver acorrentado, separado de sua família e levado para um país estrangeiro onde não conhecia a língua, os costumes ou as pessoas. Ele era apenas um jovem de 17 anos, que havia sido brutalmente arrancado de sua casa e de seu pai amoroso. Mas, mesmo naquela situação desesperadora, Deus estava com ele. Ao chegar ao Egito, José foi vendido como escravo a Potifar,
um oficial de alto escalão do faraó, o comandante da guarda. Potifar era um homem poderoso, e José, mesmo em sua condição de escravo, começou a mostrar seu valor. Embora estivesse em uma terra estranha e em uma posição de total submissão, José nunca deixou de confiar em Deus. Ele sabia que, de alguma forma, Deus tinha um plano, mesmo que ele não conseguisse entender naquele momento. Com o tempo, Potifar percebeu que tudo que José tocava prosperava. José era um trabalhador dedicado, honesto e muito competente. Potifar logo viu que o Senhor estava com José e que lhe dava sucesso em tudo o que fazia. Impressionado, Potifar colocou José como seu assistente pessoal e o encarregou de administrar toda a sua casa. José passou de escravo comum a administrador de uma das casas mais importantes do Egito. Potifar confiava tanto em José que não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. José, apesar de ser um estrangeiro escravo, havia conquistado uma posição de grande responsabilidade e respeito na casa de Potifar. Sua integridade, trabalho duro e confiança em Deus o elevaram a administrador de tudo que seu mestre possuía. Mas, em meio ao sucesso, surgiu um grande teste de caráter que colocaria à prova sua fidelidade a Deus e aos princípios que ele acreditava. A esposa de Potifar, ao notar a boa aparência de José e sua proximidade com Potifar, começou a desejá-lo. Dia após dia, ela tentou seduzir José, fazendo avanços cada vez mais diretos. No entanto, José, sabendo que aquilo era errado aos olhos de Deus e uma traição ao seu mestre, sempre recusava. Ele disse a ela: "Como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus?" Essas palavras mostravam que, para José, o pecado não era apenas uma ofensa a Potifar, mas principalmente uma ofensa a Deus, a quem ele servia fielmente. Mas a esposa de Potifar não desistiu. Certo dia, quando todos os outros servos estavam fora, ela encontrou José sozinho na casa e agarrou sua roupa, insistindo para que ele se deitasse com ela. José, em um ato de coragem e determinação, se desvencilhou e fugiu, deixando sua capa nas mãos dela. Ele sabia que precisava escapar daquela situação a qualquer custo, pois sua lealdade a Deus era mais importante do que qualquer outra coisa. Porém, a rejeição de José enfureceu a esposa de Potifar. Sentindo-se humilhada e determinada a se vingar, ela gritou por ajuda, chamando os servos da casa e inventou uma mentira devastadora. Quando Potifar chegou em casa, ela o acusou falsamente de tentar assediá-la. Mostrando a capa de José como prova, ela disse: "O hebreu que você trouxe para cá tentou abusar de mim, mas eu gritei e ele fugiu, deixando sua capa para trás." Potifar, ao ouvir as acusações da esposa, ficou furioso. Embora soubesse que José era um homem justo e íntegro, ele se sentiu pressionado a agir. Afinal, era a palavra de sua esposa contra a de um escravo. Assim, José, que havia sido fiel, honesto e leal, foi lançado na prisão, acusado de um crime que não cometeu. Depois de ser injustamente acusado e jogado na prisão, José poderia facilmente ter se entregado ao desespero. Ele tinha sido fiel a Deus, resistido à tentação e feito o que era certo, mas, em vez de ser recompensado, estava agora em uma cela fria e escura, tratado como um criminoso. Qualquer um poderia pensar que sua história terminaria ali, mas José sabia que Deus estava com ele, mesmo na prisão. Ele não deixou que a amargura tomasse conta de seu coração. Na prisão, José logo se destacou, assim como havia feito na casa de Potifar. O carcereiro-chefe notou rapidamente que José era diferente. Ele era confiável, sábio e, acima de tudo, tinha uma paz interior que não se encontrava facilmente. Essa paz vinha da sua fé inabalável em Deus. Mesmo na escuridão da prisão, José continuava a confiar que Deus tinha um plano, mesmo que ele não entendesse o que estava acontecendo naquele momento. O Senhor estava com José e fazia com que ele prosperasse, mesmo naquelas condições. Logo, o carcereiro-chefe colocou José no comando de todos os prisioneiros e de tudo o que se fazia ali. José, mais uma vez, foi colocado em uma posição de autoridade, mesmo em meio às circunstâncias mais adversas. O carcereiro confiava tanto em José que não supervisionava nada do que estava sob sua responsabilidade, porque via que o Senhor estava com ele e que tudo o que fazia prosperava. Enquanto José administrava a prisão, 2 novos prisioneiros foram trazidos.
Eles eram nada menos que o copeiro e o padeiro do faraó, ambos acusados de ofender o rei do Egito. Esses homens, outrora poderosos e próximos ao faraó, agora se encontravam na mesma prisão que José. Certo dia, ambos tiveram sonhos perturbadores que não conseguiam entender. Pela manhã, ao notar que estavam angustiados, José perguntou: "Por que vocês estão com o rosto tão triste hoje?" Os homens explicaram a José que tinham tido sonhos, mas que não havia ninguém para interpretá-los. José, cheio de confiança em Deus, disse: "A interpretação dos sonhos não pertence a Deus? Contei-me os sonhos." O copeiro foi o primeiro a contar seu sonho. Ele sonhou com uma videira diante dele, com 3 ramos. Os ramos floresciam, as uvas amadureciam, e ele as espremia no cálice de Faraó. José interpretou o sonho: "Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó o colocará de volta em sua posição, e você servirá o cálice na mão de Faraó, como costumava fazer." E então, José pediu ao copeiro que, quando fosse restaurado à sua posição, se lembrasse dele e mencionasse seu caso a Faraó, para que pudesse sair daquela prisão. Encantado com a interpretação positiva do sonho do copeiro, o padeiro também contou o seu sonho a José. Ele sonhou que estava com 3 cestos de pão na cabeça, e no cesto de cima havia pães para Faraó, mas as aves vinham e comiam do cesto. José, com tristeza, interpretou o sonho: "Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó o enforcará, e as aves comerão a sua carne." 3 dias depois, os sonhos se cumpriram exatamente como José havia interpretado. O copeiro foi restaurado à sua posição, mas, infelizmente, o padeiro foi enforcado. Contudo, o copeiro se esqueceu de José. Mesmo depois de ser liberto, ele não mencionou José a Faraó, e José permaneceu na prisão, esquecido. 2 longos anos se passaram desde que José interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro. Durante esse tempo, José permaneceu na prisão, aparentemente esquecido por todos, mas não por Deus. O copeiro, que havia prometido se lembrar de José ao ser restaurado à sua posição, seguiu com sua vida no palácio de Faraó e deixou José para trás. Para José, aqueles 2 anos na prisão devem ter sido um teste severo de paciência e fé. Ele havia feito bem, havia sido fiel, mas ainda estava preso. Poderia ter sido fácil cair no desespero, mas José continuou confiando que Deus tinha um propósito, mesmo naqueles momentos de silêncio e espera. Então, algo inesperado aconteceu. Faraó, o governante mais poderoso do Egito, teve 2 sonhos estranhos e perturbadores na mesma noite. No primeiro sonho, ele viu 7 vacas gordas e saudáveis saindo do rio Nilo, seguidas por 7 vacas magras e feias que devoraram as vacas gordas. No segundo sonho, viu 7 espigas de trigo cheias e boas, que depois foram engolidas por 7 espigas secas e queimadas pelo vento leste. Esses sonhos deixaram Faraó profundamente inquieto, mas ninguém em seu palácio, nem os magos nem os sábios, conseguia interpretá-los. Foi então que o copeiro, que servia ao lado de Faraó todos os dias, finalmente se lembrou de José. Ele disse a Faraó: "Hoje me lembro das minhas faltas. Quando o Faraó estava irritado comigo e com o padeiro-chefe, nós 2 tivemos sonhos na prisão, e um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, interpretou nossos sonhos. E tudo aconteceu exatamente como ele disse." O copeiro finalmente trouxe à tona o nome de José, o homem que ele havia esquecido, mas que tinha a resposta que Faraó tanto precisava. Imediatamente, Faraó mandou chamar José. Após 2 anos na prisão, José foi rapidamente levado à presença do rei do Egito. Antes de se apresentar a Faraó, José se barbeou e trocou de roupas, pois sabia que estava diante de uma oportunidade única. Quando chegou ao palácio, Faraó disse a José: "Tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi dizer que você, ao ouvir um sonho, pode interpretá-lo." José, com humildade e confiança em Deus, respondeu: "Não sou eu quem pode fazê-lo, mas Deus dará a Faraó uma resposta favorável." José sabia que sua habilidade de interpretar sonhos não vinha dele mesmo, mas de Deus, e ele não hesitou em dar a Deus toda a glória. Faraó contou seus sonhos a José, e José, com a sabedoria dada por Deus, interpretou-os com precisão. Ele explicou que os 2 sonhos eram um só,
Deus estava revelando a Faraó o que estava prestes a acontecer. Os 7 anos de vacas gordas e espigas boas representavam 7 anos de grande fartura no Egito, seguidos por 7 anos de fome tão severa que toda a fartura seria esquecida. José aconselhou o Faraó a escolher um homem sábio e sensato para armazenar provisões durante os anos de abundância, para que o Egito pudesse sobreviver à fome que viria. Depois de ouvir a interpretação dos sonhos e o conselho sábio de José, Faraó ficou profundamente impressionado. Ele reconheceu que a sabedoria de José não era comum, mas vinha diretamente de Deus. A visão e a clareza com que José explicou o significado dos sonhos mostraram a Faraó que aquele jovem hebreu não era apenas mais um prisioneiro, mas alguém que possuía um dom divino. Faraó se voltou para seus conselheiros e disse: "Será que podemos encontrar alguém como este homem, em quem está o Espírito de Deus?" Diante de todos no palácio, Faraó declarou a José: "Já que Deus lhe revelou tudo isso, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você será o responsável pelo meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens, somente em relação ao trono serei maior que você." Assim, de um momento para o outro, José foi elevado de prisioneiro a governador do Egito, o segundo homem mais poderoso do país. Faraó deu a José seu próprio anel selo, um símbolo de autoridade, vestiu ele com roupas finas de linho e colocou nele uma corrente de ouro. José foi conduzido em uma carruagem oficial por toda a terra do Egito, e as pessoas se curvavam diante dele. Faraó também deu a José um novo nome, Zafenate-Paneia, e o casou com Azenate, filha de um sacerdote influente, reforçando ainda mais sua posição na sociedade egípcia. A responsabilidade que José assumiu era imensa. Ele não apenas governava o Egito, mas também tinha a tarefa vital de preparar a nação para os anos de fome que viriam. Durante os 7 anos de abundância, José percorreu todo o Egito, supervisionando a coleta de grandes quantidades de grãos e armazenando tudo nas cidades. Ele garantiu que cada cidade estivesse bem preparada, com provisões suficientes para enfrentar o que estava por vir. O plano de José era tão eficiente que o Egito acumulou uma quantidade extraordinária de grãos, como a areia do mar. Havia tanto que José parou de registrar as quantidades, pois eram incalculáveis. Enquanto isso, Deus continuava a abençoar José, que teve 2 filhos com Azenate. Ele chamou o primeiro de Manassés, dizendo: "Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai." O segundo ele chamou de Efraim, dizendo: "Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento." Os 7 anos de fartura passaram, e assim como José havia predito, começaram os 7 anos de fome. A seca se espalhou por todas as terras, causando escassez e sofrimento. Não havia colheitas, e as reservas de alimentos se esgotavam rapidamente. A fome não afetou apenas o Egito, mas todas as regiões ao redor. No entanto, graças à sabedoria e à preparação de José, o Egito estava pronto. Os celeiros cheios que José havia construído durante os anos de abundância agora eram a salvação de toda a nação. À medida que a fome se intensificava, as pessoas de todo o Egito começaram a clamar por comida. Faraó disse ao povo: "Vão a José e façam o que ele disser." José, com a autoridade que lhe havia sido dada, começou a abrir os celeiros e a vender grãos aos egípcios. A fama de que havia alimento no Egito se espalhou rapidamente, e pessoas de outras nações começaram a viajar para lá em busca de comida. O Egito se tornou o centro de provisão para o mundo conhecido naquela época, e José estava no comando de toda essa operação monumental. Enquanto isso, na terra de Canaã, onde Jacó e seus filhos moravam, a fome também se fez sentir. Jacó, que ainda chorava a perda de José, ficou sabendo que havia grãos no Egito. Desesperado por salvar sua família da fome, ele disse a seus filhos: "Por que estão aí olhando uns para os outros? Eu soube que há grãos no Egito. Vão até lá e comprem algum para nós, para que possamos continuar vivos, senão morreremos." Os 10 irmãos mais velhos de José, aqueles que o haviam vendido como escravo anos antes, partiram em direção ao Egito. Benjamim, o irmão mais novo, ficou com Jacó, pois o pai temia que algo de ruim lhe acontecesse, assim como havia acontecido com José. Os irmãos viajaram para o Egito, sem imaginar o que estava por vir. Quando chegaram, se viram diante do governador, o homem responsável por distribuir o alimento.
Eles não sabiam, mas aquele homem poderoso era José, seu irmão, agora transformado e quase irreconhecível. José, agora governador do Egito, estava diante de seus irmãos, aqueles que o haviam traído e vendido como escravo muitos anos antes. Para eles, José era apenas um poderoso oficial egípcio, vestido com roupas nobres, falando em uma língua que não entendiam. Mal sabiam que aquele homem, diante de quem se curvavam em busca de comida, era o irmão que haviam abandonado. José, por sua vez, sentiu uma mistura de emoções ao vê-los. Por um lado, era seu sangue, sua família; por outro, eram os responsáveis por todo o sofrimento que ele havia passado. Mas José sabia que Deus tinha um propósito em tudo aquilo. Ele decidiu manter sua identidade em segredo por um tempo, não por vingança, mas para testar seus irmãos e ver se eles haviam mudado. José os acusou de serem espiões, uma acusação grave que os encheu de medo. Desesperados para provar sua inocência, os irmãos explicaram que eram 12 filhos de um homem em Canaã, e que um deles estava morto, enquanto o mais novo, Benjamim, havia ficado com o pai. José, ouvindo isso, foi tomado por uma onda de emoções. Eles ainda se lembravam dele, mas acreditavam que ele estava morto. Decidido a testá-los, José disse: "Se são homens honestos, deixem um de seus irmãos aqui comigo enquanto os outros voltam e levam o grão para suas famílias famintas. Tragam-me seu irmão mais novo, e então suas palavras serão provadas como verdadeiras e vocês não morrerão." Os irmãos concordaram, mas dentro de si, sentiam-se culpados. Eles começaram a discutir entre si, lembrando-se do que haviam feito a José anos antes. "Estamos pagando pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos como ele implorou por sua vida, mas não quisemos ouvir. Por isso nos sobreveio esta angústia." Rúben, o mais velho, os repreendeu dizendo: "Eu não disse a vocês para não pecarem contra o menino? Mas vocês não quiseram ouvir. Agora, estamos pagando por esse sangue." Eles não sabiam que José entendia cada palavra, pois ele usava um intérprete para falar com eles. José, ao ouvir isso, não conseguiu conter as lágrimas e se retirou por um momento para chorar. Seu coração estava pesado com um misto de dor e compaixão. Quando voltou, José ordenou que Simeão fosse preso e os outros irmãos voltassem para Canaã com o grão, mas ele também deu uma ordem secreta aos seus servos, que devolvessem o dinheiro que os irmãos haviam trazido, colocando-o nos sacos de grãos. Os irmãos partiram, sem saber do dinheiro, preocupados com o que seria de Simeão e com a difícil tarefa de convencer seu pai a deixar Benjamim voltar com eles ao Egito. Ao chegarem em casa, contaram tudo a Jacó, que ficou desesperado. "Vocês me privaram de meus filhos. José já não está aqui, Simeão também não está, e agora querem levar Benjamim. Tudo está contra mim." Jacó não conseguia suportar a ideia de perder outro filho, especialmente Benjamim, o único outro filho de Raquel, sua amada esposa. Apesar dos apelos de seus filhos, Jacó recusou-se a deixar Benjamim partir. O tempo passou e a fome continuou a piorar. Finalmente, quando as provisões acabaram, Jacó, em desespero, cedeu. Judá, que se comprometeu a proteger Benjamim com sua própria vida, levou seu irmão mais novo e retornou ao Egito, como José havia exigido. Quando os irmãos de José retornaram ao Egito com Benjamim, o irmão mais novo, eles estavam apreensivos. Eles sabiam que suas vidas dependiam de convencer o governador egípcio de sua inocência. José, ainda disfarçado como um nobre egípcio, viu-os chegando e, ao avistar Benjamim, seu coração se encheu de emoção. Benjamim era o único irmão que não havia participado de sua traição, e vê-lo agora, crescido em segurança, trouxe lágrimas aos olhos de José. No entanto, ele ainda não estava pronto para se revelar. Havia mais uma prova que precisava aplicar. José mandou preparar uma refeição especial para seus irmãos. Quando eles foram levados à casa de José, ficaram apavorados. Eles temiam que o governador estivesse os acusando de roubo, pois haviam descoberto o dinheiro devolvido nos sacos de grãos após a primeira visita. Imaginavam que seria o fim deles. Mas José, em vez de confrontá-los sobre o dinheiro, os tratou com hospitalidade, surpreendendo-os. Ele trouxe Simeão, que havia sido mantido preso, e mandou que seus servos lavassem os pés dos irmãos e alimentassem seus jumentos. Quando José entrou,
os irmãos se prostraram diante dele, oferecendo presentes e mostrando respeito. Mais uma vez, o sonho de José, de que seus irmãos se curvariam diante dele, estava se cumprindo. Mas, em vez de se alegrar, José sentiu a dor do passado misturada com o amor por sua família. Ele perguntou sobre a saúde de seu pai e ficou profundamente emocionado ao ver Benjamim. Porém, para manter sua identidade oculta, ele saiu da sala e chorou em segredo. Depois, lavou o rosto e voltou com uma aparência calma. Durante a refeição, José organizou os lugares dos irmãos de acordo com a ordem de nascimento, o que os deixou surpresos. Como esse governador egípcio poderia saber a ordem exata de seus nascimentos? Além disso, ele serviu a Benjamim uma porção 5 vezes maior que a dos outros, testando a reação dos irmãos. Eles, no entanto, não mostraram sinais de ciúmes ou ressentimento, o que indicava a José que talvez eles tivessem mudado. No dia seguinte, José preparou sua última prova. Ele ordenou que os sacos dos irmãos fossem novamente enchidos de grãos, mas desta vez, mandou que sua taça de prata fosse escondida no saco de Benjamim. Ao amanhecer, os irmãos partiram, acreditando que haviam sido bem-sucedidos em sua missão. Mas, pouco depois de deixarem a cidade, foram interceptados pelos servos de José, que os acusaram de roubo. Atônitos, os irmãos protestaram, dizendo que nunca fariam tal coisa, especialmente depois de encontrar o dinheiro devolvido na última viagem. Mas quando os sacos foram revistados, a taça de prata foi encontrada justamente no saco de Benjamim. Desesperados, rasgaram suas roupas em sinal de luto e voltaram à cidade, com o coração pesado, pois sabiam que, se Benjamim fosse preso, seria a ruína de seu pai, Jacó. De volta à presença de José, eles se prostraram diante dele, implorando por misericórdia. Judá, o irmão que havia prometido proteger Benjamim, fez um apelo emocionado. Ele explicou como o bem-estar de Benjamim estava diretamente ligado à vida de seu pai, e ofereceu-se para ficar no lugar de Benjamim como escravo, para que o jovem pudesse voltar para casa. Judá disse: "Como poderei voltar a meu pai, se o jovem não estiver comigo? Não posso ver o mal que sobrevirá a meu pai." O momento tão aguardado havia chegado. José, que havia mantido sua identidade em segredo por tanto tempo, não conseguia mais conter suas emoções. O sacrifício que Judá estava disposto a fazer por Benjamim e a preocupação sincera com o bem-estar de seu pai tocaram o coração de José de uma maneira que ele não podia mais ignorar. Ele finalmente viu que seus irmãos haviam mudado, que o arrependimento e o amor por sua família haviam transformado seus corações. José mandou que todos os egípcios saíssem da sala, deixando apenas ele e seus irmãos. Quando ficaram a sós, José não conseguiu mais se segurar. Ele começou a chorar tão alto que os egípcios e até a casa do faraó puderam ouvi-lo. Os irmãos, perplexos e amedrontados, não sabiam o que pensar. O poderoso governador egípcio estava à beira das lágrimas, mas por quê? Então, com a voz embargada pela emoção, José finalmente disse: "Eu sou José. Ainda vive meu pai?" Aquelas palavras caíram sobre os irmãos como um raio. Por um momento, eles ficaram paralisados, incapazes de processar o que estavam ouvindo. Esse homem, que eles acreditavam ser um nobre egípcio, era na verdade o irmão que haviam vendido como escravo há tantos anos. O choque e o medo tomaram conta deles. Como José reagiria agora? Eles esperavam punição, talvez até vingança. Mas José, vendo o medo nos olhos de seus irmãos, rapidamente os tranquilizou. "Aproximem-se de mim", disse ele. E quando eles se aproximaram, José revelou mais detalhes para provar sua identidade, lembrando-lhes de eventos que só ele poderia conhecer. Os irmãos finalmente entenderam que aquele homem à sua frente era realmente José, seu irmão perdido. Eles ficaram sem palavras, envergonhados e arrependidos. José, percebendo seus sentimentos, disse-lhes: "Não se preocupem nem se aflijam por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos sem cultivo e sem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento."
Com essas palavras, José revelou a compreensão profunda do propósito divino por trás de tudo o que havia acontecido. Ele não estava ali para se vingar, mas para salvar sua família e cumprir o plano de Deus. O sofrimento que ele havia enfrentado tinha um propósito maior, e agora ele via claramente como Deus havia transformado o mal em bem. José, então, pediu que seus irmãos voltassem rapidamente a Canaã e trouxessem seu pai e toda a família para o Egito. Ele prometeu cuidar deles, oferecendo-lhes o melhor da terra, a região de Gósen, onde poderiam viver em segurança durante os anos restantes de fome. Os irmãos, ainda atordoados, começaram a entender que, contra todas as probabilidades, a história de sua família estava sendo restaurada. Após a emocionante revelação de José, a alegria e o alívio começaram a tomar o lugar do medo e da culpa entre seus irmãos. Eles finalmente entenderam que o propósito de Deus havia guiado cada passo do caminho de José, transformando uma traição em uma bênção para toda a família. José não apenas os perdoou, mas também lhes ofereceu uma nova vida no Egito, longe da fome que devastava Canaã. Os irmãos, ainda atonitos, prepararam-se para retornar a Canaã e levar a notícia ao seu pai, Jacó. Eles partiram carregados de presentes, provisões e as carroças enviadas por Faraó. Durante a viagem, suas mentes estavam cheias de pensamentos conflitantes. Como contariam a Jacó que José, o filho que ele acreditava estar morto por tantos anos, estava vivo e agora era o homem mais poderoso do Egito, depois do próprio Faraó? Quando os irmãos chegaram a Canaã e contaram a Jacó a verdade, ele ficou inicialmente incrédulo. A notícia de que José estava vivo e, além disso, governava o Egito parecia boa demais para ser verdade. Jacó, que havia vivido por tantos anos com a dor da perda de seu filho amado, mal podia acreditar nas palavras de seus filhos. Mas quando viu as carroças e os presentes enviados por José, seu espírito reviveu. Jacó exclamou: "Basta! Meu filho José ainda está vivo. Irei vê-lo antes que eu morra." E assim, Jacó, agora um homem idoso, iniciou a jornada para o Egito, levando consigo toda a sua família e seus pertences. Eles partiram com o coração cheio de esperança, deixando para trás a terra marcada pela fome. Era uma caravana numerosa, composta por seus filhos, netos, servos e rebanhos. Jacó estava prestes a ver novamente o filho que ele pensava ter perdido para sempre. Ao chegar a Berseba, no caminho para o Egito, Jacó ofereceu sacrifícios a Deus, e o Senhor lhe apareceu em uma visão durante a noite, dizendo: "Jacó, Jacó. Eu sou Deus, o Deus de seu pai. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu descerei ao Egito com você, e certamente o farei voltar. E José fechará os seus olhos." Essas palavras de Deus trouxeram paz ao coração de Jacó. Ele sabia que não estava apenas se reunindo com José, mas que o próprio Deus estava guiando sua família para um novo capítulo em sua história. Quando a caravana chegou ao Egito, José foi ao encontro de seu pai em Gósen. O reencontro entre José e Jacó foi de partir o coração. Depois de tantos anos, eles se abraçaram e choraram juntos por um longo tempo. José, que havia passado por tanto sofrimento e tantas reviravoltas, finalmente encontrou consolo nos braços de seu pai. Jacó, vendo José em carne e osso, disse: "Agora posso morrer em paz, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo." As palavras de Jacó eram de gratidão e alívio. Ele havia sido testemunha de uma grande tragédia, mas agora via a bondade de Deus se manifestar em sua vida. José apresentou seu pai e seus irmãos a Faraó, que acolheu Jacó com respeito e carinho. Faraó ofereceu à família de José a melhor parte da terra do Egito, a região de Gósen, onde eles poderiam viver em paz e prosperidade. Ali, Jacó e seus filhos se estabeleceram, protegidos pela poderosa mão de Deus e sob a liderança de José. Após o emocionante reencontro com seu pai, José e sua família começaram uma nova vida no Egito, na região de Gósen, onde desfrutaram da proteção e das bênçãos do Faraó. A fome continuou a assolar as terras por mais 5 anos, mas graças à sabedoria de José, o Egito estava preparado. Enquanto outras nações lutavam pela sobrevivência, a família de Jacó prosperava, segura e bem alimentada. Com o passar do tempo, Jacó, já avançado em idade, sentiu que seus dias estavam chegando ao fim.
Ele pediu que José viesse vê-lo, trazendo consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Jacó, emocionado por ver não apenas José, mas também seus netos, tomou a decisão de abençoá-los. Em um gesto significativo, ele cruzou as mãos, colocando a mão direita sobre Efraim, o mais novo, e a mão esquerda sobre Manassés, o primogênito, invertendo a ordem tradicional de bênção. José tentou corrigir seu pai, mas Jacó insistiu, dizendo: "Eu sei, meu filho, eu sei. Manassés também será um povo, e ele também será grande. Contudo, o seu irmão mais novo será maior do que ele, e a sua descendência se tornará uma plenitude de nações." Com essas palavras, Jacó concedeu uma bênção especial a Efraim e Manassés, simbolizando o futuro brilhante que os aguardava. Depois de abençoar os filhos de José, Jacó chamou todos os seus filhos para dar-lhe sua bênção final e profetizar sobre o futuro de suas tribos. Cada filho recebeu palavras que refletiam seu caráter e o destino de sua linhagem. Quando chegou a vez de Judá, Jacó proclamou que o cetro não se afastaria de sua linhagem, uma profecia que apontava para o futuro rei Davi, eventualmente, para o Messias, Jesus Cristo, que viria da tribo de Judá. Após abençoar seus filhos, Jacó fez um último pedido, que fosse enterrado na terra de Canaã, junto aos seus antepassados, em Macela, na caverna que Abraão havia comprado. Quando terminou de dar instruções, Jacó se recolheu e, cercado por seus filhos, entregou seu espírito em paz. O luto por Jacó foi profundo. José, com o coração pesado, ordenou que seu pai fosse embalsamado segundo os costumes egípcios, e o faraó permitiu que ele cumprisse o último desejo de Jacó. Uma grande procissão foi organizada, incluindo altos dignitários egípcios, e os filhos de Jacó levaram seu corpo de volta a Canaã, onde o enterraram com honras na caverna de Macela. Após o enterro, os irmãos de José ficaram apreensivos. Agora que seu pai estava morto, eles temiam que José pudesse finalmente se vingar pelo que lhe haviam feito no passado. Reuniram-se e enviaram uma mensagem a José, dizendo que Jacó, antes de morrer, pediu que José perdoasse os pecados deles. Eles se curvaram diante de José, oferecendo-se como seus servos, temendo o pior. José, ao ouvir isso, chorou. Ele sabia que seus irmãos ainda não compreendiam completamente o propósito de Deus. Com ternura e compaixão, ele lhes disse: "Não tenham medo. Estou eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para realizar o que está sendo feito agora, salvar muitas vidas. Portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos." Assim, José reafirmou seu perdão e acalmou o coração de seus irmãos. José viveu o restante de seus dias no Egito, vendo seus filhos e netos crescerem. Antes de morrer, ele fez os filhos de Israel jurarem que, quando Deus os visitasse para levá-los de volta à terra prometida, levassem seus ossos com eles. José faleceu aos 110 anos, e seu corpo foi embalsamado e colocado em um caixão no Egito, aguardando o dia em que o povo de Israel deixaria aquela terra para cumprir a promessa de Deus. A história de José nos ensina sobre o poder do perdão, a importância de confiar nos planos de Deus e como ele pode transformar até mesmo as piores circunstâncias em bênçãos. Assim como José, todos nós enfrentamos desafios e momentos de dor, mas é nas mãos de Deus que encontramos propósito e redenção. Se essa história tocou seu coração, eu convido você a deixar um comentário compartilhando o que mais te impactou ou se você já viveu uma situação em que viu Deus transformar o mal em bem. Não se esqueça de dar um like neste vídeo, se inscrever no canal para mais conteúdos como este, e compartilhar com amigos e familiares que precisam de uma mensagem de esperança e fé. Sua participação é fundamental para continuarmos espalhando essas histórias de inspiração. Deus abençoe você!